Bom dia, amados irmãos. Com alegria estamos reunidos nesta manhã, neste dia que o Senhor preparou, iniciando mais uma semana, mais um ano diante do nosso Deus, respondendo positivamente à convocação do Senhor para este culto. Eu convido os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro dos Salmos, no capítulo 16. Livro dos Salmos, capítulo 16. Assim diz a palavra do Senhor. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude da alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Amém. Vamos nos colocar em pé, irmãos? Juntos louvaremos ao Senhor com este Salmo 16.
Amém. Ainda em pé, eu convido o pastor Messias, que estará dirigindo o culto hoje. Bom dia, irmãos. Convido a amada congregação para buscarmos a Deus numa oração de invocação. Esvazie-se de tudo que habita sua mente e nos concentremos unicamente em prestarmos um culto verdadeiro, um culto espiritual ao nosso Criador. Oremos. Pai eterno e santo, Deus poderoso, sublime, Deus alto, justo juiz, Deus reto, misericordioso, benigno, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. A Ti, Deus, toda honra e toda glória, toda majestade, toda força e todo poder, pelos séculos dos séculos. Aqui estamos, Pai, reunidos nesta santa comunhão, a fim de prestarmos a Ti um culto, Deus, porque somente o Senhor deve ser cultuado. Também queremos homenageá-lo, Deus, com nossos louvores, porque somente o Senhor, ó Deus, é digno de receber toda a adoração. Neste momento de culto, Deus, nós reconhecemos, Deus, nossa pequenez, que somos falhos e pecadores, e com todo respeito e reverência, Pai, nós apelamos pelas Tuas muitas misericórdias, a fim de recebermos, Deus, a bênção do Teu perdão. Queremos, Pai, louvá-lo e adorá-lo em espírito e em verdade nesta manhã. E para tanto nos unimos, Deus, a todo o Teu povo que o adora, a todos os seres celestiais, ó Deus, que o adoram, Deus. Também ansiamos pela instrução na Tua palavra e pedimos a Ti que abençoe todos os atos deste culto, nos capacite a realizá-los, Deus, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo, Seu Filho amado, é que oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Ainda em pé, convido a amada congregação para professarmos o voto da nossa segurança. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amada congregação, pode assentar-se. Os convido para a leitura apenas de um versículo, que se encontra no Salmo 69, trata-se do verso 5. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice, e as minhas culpas não te são ocultas. Irmãos, nós servimos a um Deus perfeitamente santo e onisciente, e reconhecemos as nossas fraquezas, nossa pequenez, que somos, embora justificados por Cristo, ainda somos sujeitos a alguns erros e falhas. E este versículo nos faz saber, assim como outras passagens da revelação das Sagradas Escrituras, que nosso Deus conhece a nossa culpa, portanto, nada nos adianta uma autojustificação diante de Deus. Também nada vai adiantar a impenitência, porque a impenitência, ela é um desdobramento do orgulho. Quando a pessoa acha que ela não precisa confessar ao seu Deus, é como se ela manifestasse uma autossuficiência sobre si mesma e sobre seus atos. Portanto, diante de um Deus onisciente, nós devemos sim confessar a Ele o nosso pecado e pedir a Ele que nos ajude para que possamos ser hoje melhores do que fomos ontem. E assim é a caminhada cristã, uma caminhada dinâmica,
onde nós procuramos ir crescendo de glória em glória até a estatura de varão perfeito. Então eu convido a amada congregação para uma oração de confissão, que farei em voz audível, e se você sentir o desejo de estar confessando algo ao nosso Deus, este momento será oportuno. Os amados irmãos orarão, obviamente, silenciosamente, e eu farei uma oração em voz audível. Oremos uma oração de confissão. Pai eterno, santo, a Ti, Deus, neste momento de culto, nós confiantemente nos achegamos diante do Seu trono de graças, a fim de alcançarmos misericórdia, porque sabemos que não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, conhece as nossas fraquezas e é o nosso auxiliador. É através do Teu Santo Espírito, Senhor, que podemos nos santificar. E reconhecemos, Deus, que erramos em palavras, erramos em pensamentos, em ações, em omissões. Muitas vezes, Deus, deixamos orgulhos nos levarem. Outras vezes, Pai, nós somos indiferentes, Deus, às Tuas coisas, ao cuidado, Deus, com os nossos irmãos, com o nosso semelhante. E por isso, Deus, nós lhe pedimos sinceras desculpas. Apelamos pelas Tuas misericórdias, Deus, pois necessitamos da bênção do Teu perdão. Somente o Senhor pode perdoar pecados, contigo está o perdão, para que os homens o temam. E nós o tememos, Senhor. E lhe pedimos, Deus, que perdoe nossas falhas, nossas transgressões, nossas omissões, e que tudo isso, Deus, seja para a honra e glória do Teu nome. Lhe pedimos ainda Teu auxílio. Restabeleça em nós um espírito inabalável e um coração puro, para que possamos seguir, Deus, nesta peregrinação, cada dia, Deus, crescendo mais, de acordo com a Tua palavra. Livra-nos de todo mal, no nome de Jesus é que oramos agradecidos. Amém, Senhor. Convido a amada congregação, mesmo assentados, para louvarmos a Deus com o Salmo 54. Este momento, aquele que sentir o desejo de estar ofertando, este momento é oportuno. Salmo 54.
Convido ainda a amada congregação para professarmos a nossa fé cristã através do credo apostólico. Os que quiserem acompanhar, está na página 67. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia, ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e da vida eterna. Amém. Para tratarmos do sermão desta manhã, convido a amada igreja para a leitura do Dia do Senhor 17. Apenas a pergunta 45. Aqueles que nos visitam, nós estamos estudando os itens do credo apostólico. Hoje falaremos sobre a ressurreição de Cristo. Pergunta 45. Como somos favorecidos com a ressurreição de Cristo? Resposta. Primeiro, pela ressurreição, Cristo venceu a morte para nos tornar participantes da justiça que Ele conquistou por nós pela sua morte. Segundo, pelo seu poder, nós também somos ressuscitados para uma nova vida. Terceiro, a ressurreição de Cristo é para nós a garantia da nossa ressurreição gloriosa. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Faremos a leitura do versos 20 a 22. Depois convido aos irmãos que mantenham... Obrigado. Deus abençoe. Que mantenham suas Bíblias abertas. Verso 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Convido os irmãos a uma breve oração. Pai eterno, glorificamos Teu nome, Deus, Senhor que habita em santidade, em luzes inacessíveis. Nós queremos, Deus, diante dessa Tua santa palavra, sermos instruídos por ela, Deus. Que a Sua palavra venha nos ensinar, que a Sua palavra venha nos curar, que a Sua palavra venha nos transformar, ó Deus. Se for o Teu propósito, que ela venha nos exortar, até mesmo nos repreender, que ela venha nos consolar, curar, ó Deus, as nossas feridas e trazendo luz, nos apontar o caminho. Para isso, Deus,
nós rogamos a Ti pelo Teu auxílio, que Teu Santo Espírito venha iluminar esta palavra já revelada, para que possamos entendê-la e guardá-la em nossas mentes, em nossas almas e nos nossos corações. Que neste momento, Senhor, eu diminua e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. No nome santo de Jesus Cristo, Teu Filho amado, é que oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar o fato da ressurreição de Cristo. Nos últimos domingos, analisamos o padecimento, o nascimento e a morte de Cristo. Hoje veremos sobre sua ressurreição e eu vos convido a analisarmos o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. A ressurreição de Cristo é o penhor da nossa ressurreição. Quero convidar os irmãos a analisar aqui os versos 1 e 2. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Bem, neste capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo ele vai descrever acerca da ressurreição. Irmãos, o primeiro fato que nós devemos entender aqui é que Paulo ele não traz algo novo, uma doutrina nova. Paulo está dizendo que ele vem falar aquilo pelo qual ele já pregou, ou seja, ele vem reafirmar, trazer à memória, fazê-los lembrar da ressurreição de Cristo. Ora, o cristão, aquele que deseja seguir a Cristo de fato, aquele que de fato quer ter consolo, aquele de fato que pode entender que nosso único consolo na vida ou na morte é saber que nós não pertencemos a nós mesmos, mas nós pertencemos a Deus. Este que quer ter uma vida de consolo para seguir confiantemente a sua peregrinação no mundo, deve saber a princípio, para que possa ter uma esperança real da vida por vir, que a nossa ressurreição depende única e exclusivamente da ressurreição de Cristo. Quando Cristo esvaziou-se da glória de ser Deus e tornou-se carne e sangue da Virgem Maria, quando ele foi concebido no ventre daquela virgem, sem o contato do homem, gerado pelo Espírito Santo, ele não só tomou o corpo humano, tornando-se um homem perfeito fisicamente, mas ele tomou também a alma humana. Então Cristo, ele tem duas naturezas que não podem ser separadas: a natureza divina e a natureza humana completa. Cristo é 100% homem, ou seja, ele tomou o físico humano e a alma humana. E assim, após sua morte e sua ressurreição, esta morte e esta ressurreição é o pendor, ou são o pendor da nossa própria ressurreição. E é porque Cristo se tornou 100% homem, morreu e ressuscitou e alcançou imortalidade do seu corpo físico, humano, é que nós também podemos passar por todo esse processo. Cristo, ele conquistou isso por nós. Então o apóstolo Paulo, ele diz: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anuncieis, o qual recebestes, no qual ainda perseverais. Ou seja, é parte integrante desse evangelho a convicção que temos que só ressuscitaremos e alcançaremos imortalidade junto com Deus, porque Cristo alcançou isso por nós, sendo um homem totalmente perfeito. E aqui nesse capítulo, ele vai descrever e dar mais detalhes acerca dessas coisas. E ele estabelece então
a seguinte ordem de explicação. Vamos ver aqui a partir do verso 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então a primeira coisa que o apóstolo Paulo coloca aqui nesta ordem que ele estabeleceu para explicar essa questão da ressurreição, não somente de Cristo, mas ele quer explicar a ressurreição do fiel, daquele que crê, do santo, do cristão, vamos dizer assim. Então ele começa a descrever o primeiro testemunho que ele traz é a própria Escritura, que é a revelação de Deus. Ora, é impossível seguir a Cristo sem ter a Escritura como sua única regra de fé e prática. É impossível seguir a Cristo querendo fazer uma ideia particular das Escrituras. Isso porque Cristo é o Verbo, Ele é a palavra. Cristo é e opera no Evangelho. E isso falarei para sempre. É fundamental nós entendermos que Cristo é o Verbo, é a palavra. Não tem como seguir a Cristo querendo ser seletivo com o Evangelho, aceitando algumas coisas e outras não. Isso é negar a Cristo. Não tem como seguir a Cristo omitindo algo do Evangelho, aceitando uma parte, pregando uma parte e outra parte excluindo, para não ofender ou para não machucar ninguém. Isto não é seguir a Cristo, isso é negar a Cristo. Não tem como seguir a Cristo acrescentando algo ao Evangelho, acrescentando opiniões, convicções pessoais ou de terceiros ao Evangelho. Isso não é seguir a Cristo, isso é negar a Cristo. Então nós devemos, para que nós sigamos de fato a Cristo, nós devemos procurar ser 100% fiel à sua palavra. E no tocante à ressurreição, o primeiro testemunho que o apóstolo Paulo traz para ensinar essa questão para os coríntios é a própria Escritura. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Não há o que questionar. Depois foi visto por mais de 500... verso 5. Apareceu a Cefas e depois aos 12. O segundo testemunho que ele traz aqui são os próprios apóstolos. Quando Cristo aparece para os apóstolos estão lá, trancados numa casa, com medo dos judeus, com as portas trancadas. A Escritura no Evangelho de João diz que as portas estavam trancadas, não sabiam ainda que Cristo havia ressuscitado, e Cristo aparece ali e diz: paz seja convosco. Então nós vemos aqui que ele apareceu para Cefas e depois também para os 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, os quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Então nós vemos que Paulo chama como testemunho as Escrituras, testemunho da ressurreição de Cristo. Paulo chama Pedro, que viu com as mulheres a ressurreição de Cristo. Depois, 500 irmãos de uma só vez, uma multidão de 500 pessoas que viram. No tempo em que Paulo escreveu essa carta, diz ele aqui que alguns ainda viviam. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Tomé foi um dos últimos a ver, né? Na segunda vez que Cristo aparece para os apóstolos. E depois disso foi visto pelo próprio Paulo, que testemunhou que Cristo estava vivo.
e o chamou. Então ele estabelece uma ordem aqui, como se precisasse fortalecer a fé daqueles coríntios. Porque somente o verso 1 e 2, irmãos, deve ser suficiente para nós. Porque eu te ensinei isto segundo o evangelho que recebi. O evangelho nos é suficiente. Mas pela misericórdia de Deus, ainda existe desdobramentos e detalhes que fortalecem a nossa fé. E ele descreve aqui então uma ordem, chamando testemunhos a respeito da ressurreição de Cristo. Ora, se ele ressuscitou, você também ressuscitará. Depois disto, ele expõe a heresia já existente na época de negar a ressurreição. E eu quero convidá-los à leitura aqui a partir do verso 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Note que ele está falando para os coríntios que existiam alguns deles que afirmavam que não há ressurreição de mortos. E ele então vai combater essa heresia. Verso 13: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. E ele vai dizer aqui no verso 19: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então nós vemos que as heresias já invadiram a igreja desde o começo da igreja. Nós sempre vamos conviver com heresias. Se você hoje, no século 21, entrar nas redes sociais, você vai ver heresias. Se você ficar seguindo teólogos e frases de teólogos que as pessoas postam e distorcem muitas vezes, tirando dos seus escritos originais também, você será levado a heresias, sem perceber. Afinal de contas, tem o nome de um teólogo lá que você confia. E você então começa a seguir pensamentos de terceiros, o que acham, o que deixam de achar, ou o que gostariam que fosse. E neste caso, a nossa esperança ela vai diminuindo. Nós vamos perdendo a esperança, porque nós não temos uma visão correta da nossa própria ressurreição, do porquê a nossa ressurreição, ela também será um fato, e nós também alcançaremos imortalidade junto com Cristo. Porque se crermos no falso, seremos os mais infelizes de todos os homens. E aqui no verso 20 a 28, vai falar que Cristo é a primícia dos mortos. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Aqui nós devemos entender que Paulo, então, ele começa novamente, ele já deu testemunho, vários testemunhos da ressurreição de Cristo, inclusive ele mesmo. Depois ele aborda a questão da heresia, que assolava a igreja, toda heresia assola e perturba a igreja. Depois ele começa então a defender e a explicar novamente a ressurreição. Sim, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. É a primícia dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder.
Quero chamar a atenção a um detalhe. Adão era perfeito. Se você ler Gênesis capítulo 1, verso 31, após Deus concluir toda a sua criação, com o poder da sua palavra, ele dizia: haja, e as coisas aconteciam, hajam animais marinhos e surgia a vida na água, hajam os corpos celestiais e surgiam tudo que Deus ordenava. E Adão e a sua esposa, Eva, sua mulher, a sua auxiliadora, ele fez com as suas próprias mãos. E depois que ele fez tudo isto, ele olhou para o que havia criado, e eis que tudo era muito bom, conforme o testemunho das Escrituras, Gênesis capítulo 1, verso 31. Então Adão, no seu período de inocência, ele era perfeito. Ele estava lá, vivendo tranquilamente. Não havia indício nenhum que Adão morreria, que Adão passaria alguma consequência desastrosa na sua vida. Mas ao ser tentados pela serpente, primeiro Eva, que cedeu e comeu do fruto, depois deu para o seu marido, que também comeu do fruto, eles caíram. E ao cair, a maldição entrou no mundo, a terra entrou em maldição, conforme testemunho das Escrituras, Gênesis capítulo 3, verso 17. Adão era o representante federal da humanidade, ou seja, respondia por toda a humanidade. E a humanidade então, porque o seu representante federal caiu, a humanidade então inteira caiu. Mas Deus é fiel e Deus cumpre a sua parte da aliança. A aliança era: de toda a parte dos jardins, de todo o fruto do jardim você pode comer, menos deste fruto. Porque no dia da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia que dela comerdes, certamente morrereis. Esta é a aliança de um Deus santo com o representante federal da humanidade. O representante federal da humanidade quebrou a aliança, mas Deus não quebra a aliança. Deus não pode quebrar a aliança. Então, de fato, o homem vai morrer. De fato, ele morre espiritualmente. De fato, a terra entrou em maldição, porque o mal entrou, a corrupção entrou no mundo. Mas Deus continua cumprindo a sua parte na aliança e Ele nunca vai mudar. Mas se você pensar, por Deus ser misericordioso, e por causa do grande amor com que nos amou, Deus, Ele envia uma providência. Um segundo representante federal para a humanidade. Mas só que desta vez é seu próprio filho, que tendo a natureza divina, vai assumir o corpo físico, como já falamos, e a alma do homem para ser 100% homem e representante legal da humanidade. Então Deus, na sua misericórdia, Ele levanta um novo representante federal. Porque Deus, Ele não vai deixar de cumprir a sua parte na aliança. E esta parte na aliança é uma parte punitiva. Mas Deus é misericordioso. E por causa do grande amor com que nos amou, Deus age com graça. Isso não vem da obra de ninguém, para que ninguém se glorie. É graça de Deus. E Deus então levanta seu próprio filho, que assume corpo e alma de homem, semente de Davi, carne e sangue da Virgem Maria, nasce totalmente homem. E o Espírito Santo leva para o deserto, para ser tentado. E Satanás, que não é onisciente, se esforça para tentar Cristo, usando inclusive as Escrituras de forma distorcida. Estava sendo falado o que estava escrito, mas não estava sendo dito pelo Espírito Santo. Então, Satanás tenta Cristo porque Satanás não é onisciente. Talvez tenha pensado, Adão também era inocente e puro. E caiu. Quem sabe ele também cai, está numa forma humana. Eu sei que a natureza divina dele não vai ceder, mas ele está em forma humana. Está passando fome aqui. Eu posso tentá-lo em coisas que atraem a humanidade. Mas dessa vez o representante federal, ele não cedeu. Então nós, estando em Cristo,
nós viveremos eternamente. Será restabelecido novamente o nosso contato com Deus. Vamos ver aqui a partir do verso 24, verso 25. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja um em todos. Conforme vemos em Efésios capítulo 4. A ressurreição em relação à vida prática. Vamos ver aqui o verso 29. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que batizam por causa deles? Paulo, ele traz à tona uma nova heresia. Percebe-se que esta heresia do batismo pelos mortos já existia, embora, irmãos, não haja registro histórico nenhum. Não há registro histórico nenhum que os coríntios eles tinham essa prática. Mas o apóstolo Paulo levanta esta nova heresia. Primeiro ele fala da heresia dos que negam a ressurreição. Agora ele fala da heresia dos que se batizam pelos mortos. E ele aponta então uma incoerência nessa heresia e aponta o absurdo. Eu quero dizer para os irmãos que é muito comum nós ouvirmos que existe incoerência nas Escrituras. Não, não existe incoerência nas Escrituras. Existe incoerência nas heresias. Existe incoerência na mente humana, que faz suas interpretações particulares das Escrituras, que tenta explicar as Escrituras buscando fontes humanas para explicarem as Escrituras. Ora, somente o Espírito Santo pode iluminar as Escrituras reveladas na nossa alma e no nosso coração. E o apóstolo Paulo fala o apóstolo Pedro, que nenhuma parte das Escrituras é de particular elucidação. Homens santos falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Verso 30. E porque também nós nos expomos a perigos toda hora. Olha o argumento que o apóstolo Paulo vem trazer aqui. Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Irmãos, eu não sou um teórico explicando algo religioso para vocês. Eu tenho plena convicção nesta ressurreição, porque como eu disse, eu fui testemunha ocular. Cristo apareceu para mim, eu tive uma visão de Cristo, eu escutei sua voz. É mais ou menos isso que Paulo está falando. E eu tenho tanta convicção nisso, que eu já fui apedrejado, já fui lançado a feras, lutei com feras, e eu morro todo dia, e eu estou exposto a perigo todos os dias, e eu vou ser preso em Roma algumas vezes, e eu vou chegar a ser ao ponto de ser martirizado. Claro que não é isso que ele está falando, né? Estamos concluindo. E a vida de Paulo, eu vou chegar ao ponto de ser martirizado por Nero, ficarei preso com Silas em troncos, porque eu tenho a convicção da ressurreição. Irmãos, eu quero dizer que ninguém morre por uma mentira. Os apóstolos foram martirizados porque defenderam até o fim que de fato Cristo ressuscitou. Os homens mentem para se livrar, para livrar a sua alma, para livrar o seu corpo, para livrar-se das consequências do mal. Ninguém morre por uma mentira. Bastava eles dizerem, não, de fato, isso aqui não é verdade, não vou enfrentar Roma, não vou enfrentar os judeus, não vou enfrentar o Sinédrio, de fato, isso não aconteceu não. Mas nenhum deles negou. Inclusive nos dias de Coríntios, da primeira carta aos Coríntios, não só apóstolos, mas como Paulo fala, uma multidão de 500 pessoas, alguns ainda vivem. É como se Paulo falasse, procura eles.
caso não creiam em mim. E Paulo então ele usa o argumento da sua própria vida. Ele desgastou sua própria vida enfrentando perigos e sofrimentos, lembrando que ele abandonou um alto posto que ele tinha no Sinédrio. Um homem que era honrado e que tinha status para ser perseguido e viver como espetáculo para o mundo. Verso 33 ele diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Nós pensamos, as más conversações corrompem os bons costumes. Eu não vou conversar com os pecadores lá fora, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Irmãos, trata-se, e muitas vezes, claro que nós devemos selecionar as nossas companhias e os assuntos que temos, obviamente. O Salmo 1 fala: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nós temos um maravilhoso conselheiro, segundo Isaías 9:6, que é o próprio Cristo, que é o Verbo, que é a palavra. Mas as más conversações podem estar dentro da igreja. Quando tem alguém lançando dúvidas, quando tem alguém lançando discórdias, quando tem alguém trazendo opiniões humanas para vos dissimular, quando tem alguém ensinando heresias, como eles estavam ensinando aqui, que não há ressurreição de mortos. Quando tem alguém se esforçando para destabilizar, para trazer dúvidas, para implantar a dúvida. As más conversações corrompem os bons costumes. Cuide de ti mesmo e da doutrina. Aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Você tem um maravilhoso conselheiro, você tem as escrituras nas suas mãos. E ele diz aqui, verso 34, tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. O que Paulo está falando aqui? Está falando que este tipo de dissimulação, de achar que essas heresias podem ter algum tipo de fundamento, mas será que o evangelho é assim mesmo? Porque tem alguns que falam diferente. Mas será que é isso mesmo? Porque tem uns que falam que a ressurreição não existe. O que Paulo está dizendo aqui? Volte à sobriedade. Ele está falando como ele falou para os Gálatas, insensatos. É isso que Paulo está dizendo aqui. Volte à sobriedade. E além disso, irmãos, além dessa estultícia de andar nessa corda bamba aí, entre evangelho e heresia, que os coríntios viviam, além disto, Paulo está dizendo, isto é pecado. É isso que Paulo está falando. Vamos rever o versículo. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Ou seja, esses que estão dizendo que a heresia não que a ressurreição não existe e que estão pregando essa heresia, eles ainda não têm o conhecimento de Deus, mas estão entre vocês com direito à palavra. Isso eu falo para vergonha vossa. Como que uma igreja deixa alguém ensinar heresias no meio dela? Como pode ser isso? E Paulo fala, digo isto para vergonha vossa. E o texto segue, os ressuscitados terão corpo. Ou seja, ponto final, a ressurreição existe. Agora vamos ver como ela se dá. E o fato dela existir, ela nos traz esperança no nosso futuro. Nós não somos como os gentios, que se preocupam o que vão comer, o que vão beber, mas nós temos esperança no futuro. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos e em que corpo vêm? Esta é uma pergunta legítima, mas se vamos ressuscitar, como será isso? Vamos ressuscitar com o corpo? Gostaria de entender. Então Paulo, na qualidade de apóstolo, ele explica. E aqui está a explicação, inspirado por Deus. Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer?
E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouve dar, e cada uma das sementes no seu corpo apropriado. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, que a ressurreição não depende do homem, mas depende de Deus, da autoridade exclusiva de Deus. Como que o homem pode pegar uma semente e transformar ela em grão? Ele tem que plantar aquela semente e deixar ela frutificar na terra. E daquela semente, que é o grão morto, vamos dizer assim, vai surgir novas espigas com diversidade de grãos. Um novo corpo. E quem vai dar esse corpo é o próprio Deus, que vai abençoar o fruto da terra, segundo as Escrituras. Deus, o nosso alimento é tirado da terra, porque Deus abençoa o fruto da terra, para que tomemos dele o nosso alimento. E este alimento, que nasce em espigas, primeiro ele tem que morrer, para depois ele frutificar, e nascer, e alimentar tão grande quantidade de pessoas. Porque Deus lhe dá o corpo. Assim, Deus, verso 38, mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouver dar, a cada um das suas sementes, e o seu corpo apropriado. E aí ele vem falar algo que a ciência demorou para descobrir, mas já estava escrito aqui desde a época dos coríntios. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e a outra dos peixes. Houve tempos sombrios, também corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais, outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra a glória das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Agora preste bastante atenção. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita no corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Porque assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Primeiro Adão caiu, morreu, deixou a morte. Depois veio Cristo, nos vivificar espiritualmente. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens, terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Está entendendo como a nossa ressurreição ela tem que necessariamente passar por Cristo? E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Então, ele vai falar aqui uma coisa. Verso 42. Semeia-se o corpo na corrupção. Essa corrupção que ele está falando é a corrupção do nosso próprio corpo. Ou seja, nós vamos envelhecendo. As pessoas adquirem doenças, estão expostas ao perigo. O corpo é corruptível. Ele vai passar. Irmãos, neste final de ano nós tivemos algumas, vamos chamar assim, de celebridades que faleceram. E sempre que isso acontece, eu penso, claro, nós não sabemos quem é salvo, quem não é, e não queremos questionar nem investigar curiosamente isso. Mas me passa um pensamento pela cabeça. Eu falo, muitas dessas pessoas, eles tiveram glória em vida. Muita fama, muito prestígio, muita honra, muitas posses, muitas propriedades. Mas agora, eles estão diante de uma realidade eterna. Este princípio da morte, como nós vamos ver aqui, é como o princípio da volta de Cristo, é num piscar de olhos. Quando a pessoa deixa esta vida, é como um piscar de olhos. Ela vai estar numa outra vida totalmente diferente. E tudo aquilo que ela ambicionava, em que ela se apoiava, e que ela desejava, e todo o clamor da carne, por prazeres, por bens, por matéria, por alguma coisa,
não está clamando mais, porque agora o que ele deseja é o que ele está vendo ali. Uma realização daquela nova vida que ele está vendo ali. E eu fico pensando como deve ser desesperador para quem, não estou me referindo a ninguém, irmãos, desses que passaram. É que quando morre uma celebridade, de fato eu penso isso. Mas como deve ser desesperador caso alguma dessas pessoas tenha passado a vida inteira colocando sua confiança nesses bens terrenos aqui. Somente semeou na corrupção, em coisas que vão passar. Não juntaram os tesouros que Cristo falou, junte tesouros no céu, onde traça não corrói e ladrões não roubam, que tem valores eternos. Está diante de nós isto. Uma proposta. O mundo quer trocar os valores, o mundo quer inverter a moral, o mundo quer mudar o nosso pensamento, o mundo está invertendo até a justiça. Mas Deus, Ele é imutável, nele não há sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E Ele nos deixou essa palavra. Semeia-se no corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia em desonra. Não queira procurar honra própria para você, que os outros podem te honrar, mas você mesmo não busque ser honrado pelos homens. Ressuscita em glória. Semeia-se na fraqueza, ressuscita em poder. Não pense que você é autossuficiente, porque talvez seja uma mulher linda, um homem fisiculturista, ou uma pessoa rica, com poder, com uma conta bancária muito elevada. Não se apegue a isso. Não pense isso mesmo sobre você. Se você tem tudo isso, glorifica a Deus. Isso é bênção de Deus. Mas sempre entenda que nós somos fracos, e a nossa fraqueza nós devemos depositar diante de Deus, porque é Ele que nos reveste de poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpos espirituais. E por fim, irmãos, Paulo ele vai falar aqui antes disso, né? Ele faz a comparação do grão, as diferenças entre as criaturas de Deus e a aplicação da ilustração e a realidade do homem, que foi essa que nós lemos. Mas, o que vai acontecer com os que estiverem vivos no momento da vinda de Cristo? E ele vai explicar isso também. Os vivos serão transformados. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, eu já entendi que aqueles que morreram no Senhor ressuscitarão em Cristo com um novo corpo glorificado. Mas os que estiverem vivos, aquela última geração mesmo, quando Cristo voltar. E aqui vai dizer, verso 51, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Seria aqui o cumprimento da profecia de Isaías e de Oséias. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ou seja, a própria morte será vencida por aquele que já venceu a morte. E agora, o último inimigo da sua igreja, que é a morte. Portanto, irmãos, não temam. Não temam sobre o dia de amanhã. Não temam.
aquele mesmo Deus que enviou seu próprio Filho, como não nos dará também com Ele, graciosamente, todas as coisas? Muitas pessoas estão achando que o mal está vencendo o bem, nós estamos vendo isso nos noticiários. Pessoas falando o crime compensa, o mal compensa, tem pessoas achando que o mal está vencendo o bem. Aquele que envia o bem é o mesmo que governa o mal. E as coisas estão se cumprindo pelas Escrituras. Portanto, descanse no Senhor, porque o nosso único consolo na vida ou na morte é que nós não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos a Ele. E boas dádivas Ele sabe dar a todos aqueles que pertencem a Ele. Somos comprados por alto preço, por sangue, propriedade exclusiva dEle. Portanto, não temais, não temos o dia de amanhã, porque é o mesmo Deus que governa, e mal nenhum virá sobre nós, sem que Deus permita ou determine que isso aconteça. E se Ele permitir e determinar que isso aconteça, é para o nosso próprio bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, não temai, siga em frente, começamos um novo ano, siga com este pensamento: a minha ressurreição é garantida, eu tenho esperança no futuro, porque Cristo ressuscitou, Ele tomou a minha forma física e humana, e a alma, física e a alma, e Ele venceu e ressuscitou, e porque Ele ressuscitou e alcançou imortalidade para o corpo, para o homem, Cristo, nós também vamos alcançar. Descanse no Senhor e que todos tenham um ano repleto de graça e de bênção. Eu só quero terminar com as palavras do próprio Jesus, em João capítulo 11, acho que é verso 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Quero, como resposta a esse sermão, o hino ressurgiu, mas apenas o refrão. Sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Convido a amada congregação a se colocar em pé. Nós vamos a uma oração de encerramento. Após a oração, a bênção. Após a bênção, eu peço que os irmãos se assentem novamente, que teremos um ato extra aqui, no primeiro dia do ano, faremos um ato aqui. Vamos orar. Pai eterno e santo, nós te glorificamos, nós te adoramos, Senhor, e te agradecemos, Deus, por tanto amor, um amor que nos constrange, um amor que não entendemos. Te agradecemos por tanta paz, a paz que excede todo entendimento, porque Cristo, ao tomar a nossa forma humana e a nossa alma, venceu a morte, ressuscitou e conquistou por nós a imortalidade. Nós também ressuscitaremos. Que possamos viver, Deus, passar este ano segundo a Tua graça, se vida o Senhor nos conceder, que nós possamos viver com essa esperança, com essa convicção, com essa certeza e, acima de tudo, Deus, com gratidão, porque a nossa resposta, Deus, para tudo que o Senhor fez por nós, não é outra senão gratidão. Nós te seguimos por gratidão. Ensina-nos, Deus, nos teus caminhos. Peço que o Senhor abençoe o outro ato que teremos aqui. Também pedimos que o Senhor nos despeça em segurança, nos livre de todo mal, que o Senhor abençoe todo o seu povo espalhado em toda a face da terra e traga paz a Jerusalém. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Receba a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai
e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todo sempre. Amém e amém. Os irmãos podem